Nesse vídeo eu vou te contar os objetos de perícia mais comum em uma perícia de incêndio para nós engenheiros eletricistas. Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Victor Cittadini, eu sou engenheiro eletricista, perito judicial há mais de 5 anos e perito criminal no estado do Rio Grande do Sul. Também atuo como docente em uma pós-graduação de engenharia de avaliações e perícias e sou o autor da formação em perícias judiciais elétricas, uma formação em perícias judiciais exclusiva para engenheiros eletricistas. E nesse vídeo eu quero te contar um tipo de perícia que nós atuamos bastante e os objetos de perícia mais comuns. Então eu elenquei aqui alguns objetos de perícias interessantes e que vêm nomeações aí dentro dos processos judiciais para nós engenheiros eletricistas. Como eu sempre falo, né, na perícia judicial, nós vamos atuar com perícias de incêndio onde há uma suspeita de origem elétrica. Então, o nosso conhecimento de engenharia elétrica será fundamental para constatar essa origem elétrica ou descartar essa origem elétrica, seja ela num equipamento ou numa instalação elétrica. Então, eu elenquei aqui 6 objetos de perícia mais comuns. O primeiro delas é a perícia em incêndios estruturais. Incêndios em edificações, incêndio em residências, incêndio em pequenos comércios, em grandes comércios ou até mesmo indústrias. Nesses locais, né, nós temos aí nas edificações normalmente uma instalação elétrica. Hoje, né, no século 21, nós temos aí as nossas instalações elétricas, nós temos muitas instalações elétricas com problemas no nosso país, ou instalações elétricas mais antigas que não passaram por uma manutenção, ou até mesmo instalações novas que não foram feitas conforme aí as regulamentações e as normas vigentes e acabam ajudando ou causando muitas vezes os incêndios. Então, o primeiro tipo de objeto de perícia serão os incêndios em edificações, os incêndios estruturais. Outro tipo de incêndio que acontece bastante é o incêndio veicular, e todos os veículos possuem ali um sistema com baterias, alternadores para fazer a corrente elétrica chegar aos pontos de interesse e esse carro funcionar normalmente com o conforto e a praticidade lá que nós conhecemos dos veículos. Então, vários tipos de veículos, né? Tanto os automóveis quanto caminhões, veículos de carga maiores, todos eles têm instalações elétricas, então incêndios de origem elétrica podem acontecer em veículos, né? Até mesmo aeronaves, barcos, claro, navios até mesmo, né? É claro que serão objetos de perícia muito mais difíceis de acontecerem, mas automóveis principalmente, caminhões, motos, são objetos de perícia aí mais comuns para nós engenheiros eletricistas. Temos incêndios originados em linhas de transmissão também, às vezes a projeção ali depois de um curto-circuito, de um material inflamado, de um material incandescente, provoca ali danos em uma vegetação, danos em fazendas, danos em alguma edificação embaixo dessa linha de transmissão e até mesmo as redes de distribuição também podem ter este mesmo problema, dependendo de onde elas estiverem passando. Temos também os incêndios, muito comum esse tipo de perícia na área judicial, incêndios começados, né, originados em equipamentos elétricos, em produtos ou mercadorias, onde a ré desses processos judiciais geralmente será a fabricante do equipamento. Né? Então, o consumidor ali que adquiriu esse equipamento, colocou ele na sua casa sofreu uma espécie de incêndio ou danos, né, em algum cômodo ali relacionados ao incêndio, e ele acusa, então, a fabricante desse produto de um vício de fabricação. A fabricante diz que não, que foi um problema na instalação elétrica do local. Outro tipo de exame pericial bem comum para nós, engenheiros eletricistas, dentro dos processos judiciais. Temos também as perícias em usinas solares fotovoltaicas, né, em painéis solares fotovoltaicos aí. Também são outros tipos de perícias que acontecem. Já peguei perícias de incêndio fotovoltaicos em inversores 2 vezes, né, originados em inversores. Então, como tem corrente contínua, o arco elétrico é muito mais presente nesse tipo de instalação e pode aí ajudar na ocorrência se não tiver dentro das normas, se não tiver com os componentes, com a manutenção em dia nestes locais. Temos também incêndios originados, né, em subestações, temos os transformadores, principalmente dentro das subestações, é um objeto ali que passa muita energia por ele, então qualquer falha, qualquer dano, qualquer problema de manutenção, né, manutenção no óleo, manutenção ali nos conectores desse transformador, né, sujeira, muitas vezes, falta de limpeza mesmo, pode ajudar na ocorrência de incêndios em subestações. E outro objeto de perícia bem comum também são os geradores.
né, com acúmulo de sujeira, vazamento de algum combustível em contato ali com superfícies aquecidas ou com pequenas faíscas, pode originar um incêndio de origem elétrica também nesse tipo de equipamento. Então, nós temos aí a perícia de incêndio e vários tipos de objetos possíveis de nós atuarmos como peritos judiciais. Esses serão os mais comuns, mais ligados aí à nossa área de engenharia elétrica, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós temos um treinamento específico, uma formação bem completa sobre perícias de incêndio, onde o conhecimento de engenharia elétrica é fundamental, mas alguns conhecimentos complementares são importantes, como identificação do foco e da origem do incêndio em uma edificação que sofreu algum dano, por exemplo, e esse dano foi um pouco maior, onde não é possível um leigo, por exemplo, verificar a origem do incêndio de uma forma imediata, né? Nós devemos ter esse conhecimento um pouquinho mais avançado de identificação do foco de incêndio, depois na caracterização de um incêndio de origem elétrica ou no descargue, alguns conhecimentos complementares aí à área de engenharia elétrica são fundamentais e eu ensino tudo isso aqui na Elétrica Forense. Eu tenho uma formação exclusiva em perícias de incêndio com suspeita de origem elétrica, são mais de 10 módulos. Se você tem interesse, pode aproveitar a mesma lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas e colocar o seu nome ali. E você será avisado também quando abrir uma oportunidade sobre o curso de perícias de incêndio aqui da Elétrica Forense. Então, curso completaço, né? Eu tenho muita atuação em perícias de incêndio, gosto muito dessa área, são perícias que pagam muito bem, geralmente os objetos de perícia têm um valor de causa bem elevado dentro dos processos judiciais, consequentemente fica mais fácil nós cobrarmos um valor justo pelo nosso conhecimento dentro desses processos quando atuarmos como perito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like se você curtiu este conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu te aguardo em um próximo vídeo.